Olá, minhas queridas, meus queridos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do treinamento Linguagens UFO, em que daremos continuidade à análise de poemas de A Rosa do Povo. Pois bem, para hoje vamos começar com o poema Anoitecer, que é dedicado à esposa do Drummond, a Dolores, e nós vamos ter aqui um poema com 4 estrofes, então vamos anotar aqui 4 estrofes. E se vocês observarem, em cada estrofe nós temos 7 versos. E o número 7, daqui a pouco nós vamos falar da simbologia, é extremamente importante para a interpretação do poema. Então, 7 versos. Porém, nós não temos rima, os versos são brancos. Versos brancos. E também a métrica é irregular, portanto, os versos são livres. Ótimo. Agora vamos pensar no título, né? Porque a gente sabe que para analisar poema é importantíssimo que nós nos atentemos ao título. Anoitecer. Vocês acham que o Drummond simplesmente falaria do anoitecer de uma cidade? Isso é muito pouco para o Drummond, não é? Então vocês vão perceber que esse anoitecer aqui, que inclusive se a gente substantivar, né, colocar um artigo aqui, ele vai adquirir no poema um caráter extremamente existencial. Sempre partindo daquela dialética que nós já trabalhamos, do universal e do local. Então, ao mesmo tempo que nós temos aqui um anoitecer que pode ser de uma província, de uma cidade menor, porque ele vai falar de pássaros, né? Então, uma natureza mais idílica, nós temos também o anoitecer de um mundo. Então, observem, e eu vou falar isso o tempo inteiro para vocês, como a Rosa do Povo trabalha o tempo inteiro com essa dialética, espaço urbano, metrópole, espaço rural, exatamente nessa perspectiva de criar uma dialética muito universal dentro da obra do Drummond, para que o livro não seja apenas de caráter politizante e que também não seja apenas de caráter existencial, ou seja, ele vai trabalhar com a síntese dos dois polos. Então, vamos começar aqui. É a hora em que o sino toca, mas aqui não há sinos. Então, observem, ó, é a hora que o sino toca. Nós vamos ter muito essa repetição, é a hora, como uma espécie, observem aqui, como se fosse um estribilho. Vamos até mudar aqui, ó, observem só, como se fosse uma espécie de estribilho. E observem que aqui nós temos um predicativo do sujeito, que retoma esse anoitecer, que é o nosso sujeito. Então, observem esse trabalho de sofisticação também linguística do Drummond, porque eles podem, inclusive, usar um poema para cobrar questões gramaticais. Mas, olha o modalizador, mas aqui não há sinos. Há somente buzinas. Olha aí a buzina, enquanto metonímia, vamos colocar aqui, essa buzina, enquanto metonímia do que, galerinha? De cidade. Então, de novo, essa questão, olha só, da cidade, vocês vão perceber justamente aquela discussão do homem na multidão, que eu já falei para vocês, do Flaner. Aflito, então vamos lá, sirenes, roucas, apitos, aflitos, observem como ele faz a paronomásia, aflitos com apitos, pungentes, trágicos, uivando escuro segredo. Olha o tanto de i, né? Essa assonância desse i, como se fosse o apito, tá? Desta hora, tenho medo. Então, a questão do medo, inclusive, há um poema intitulado Medo, justamente por essa ideia de o que a barbárie de um Estado Novo, de uma Segunda Guerra Mundial, trouxe para o mundo. É a hora em que o pássaro volta, mas de há muito, ó, de novo o modalizador, não há pássaros, porque com a construção dos arranha-céus da cidade, a gente sabe que essa natureza campestre, que essa natureza idílica, ela acaba se extinguindo, né, para dar lugar justamente às multidões. Olha o que ele vai dizer depois. Só multidões compactas, ó, o símbolo aí da modernidade.
escorrendo exaustas como espesso óleo, que impregna o lajedo. Desta hora tenho medo. Então, essa solidão, ao mesmo tempo que o homem está numa multidão, ele se sente só. Então, para a gente não ficar falando de novo da ideia do Adorno, que eu já expliquei para vocês, da barbárie, eu trago um outro repertório que vocês podem usar, que é do Bauman. O Bauman, ele tem um texto intitulado Modernidade e Holocausto, em que ele vai dizer que a modernidade e o homem entram em crise e que após a Segunda Guerra, né? E é preciso criar uma modernidade social, ou seja, criar um mundo melhor após essa guerra, após a Segunda Guerra. Então, esse é o desafio, na verdade, do poeta. Como é que eu vou, por meio da arte, construir uma modernidade social? Então, vocês vão perceber que daqui a pouco ele vai dizer da necessidade, não da importância, da necessidade de se confeccionar símbolos, que vai ser uma discussão que vocês vão entender muito bem lá no poema O Elefante, né? Uma das minhas apostas aí para a prova da UF também. Esse poema ele é extremamente importante para a gente entender o que é o símbolo, né? Que o Drummond vai falar desse símbolo daqui a pouco. Então vamos lá. É a hora do descanso, mas o descanso vem tarde. O corpo não pede sono. Depois de tanto rodar, pede paz, morte, mergulho. Olha, PP, né? Olha as aliterações, morte, mergulho, MM. No poço mais ermo e o quedo. Dessa hora tenho medo. Olha o pré-anúncio aí do poema que virá em sequência, por isso que eu falei que é importante a gente observar a geografia dos poemas. O poema seguinte se chama O Medo. Então, aqui ele já pré-anuncia esse medo. Hora de delicadeza, gasalho, sombra, silêncio. Olha a sibilação aí do S, né, nessa aliteração. Haverá disso no mundo? É antes a hora dos corvos, bicando em mim, meu passado, meu futuro, meu degredo. Dessa hora, sim, tenho medo. Observe que ele está falando do futuro dele, individual, mas também de uma história coletiva. Então, anotem aí, porque nesse poema nós temos a história coletiva e individual que vai se desenhar e formar ciclos. É por isso que eu falei para vocês da importância do 7. O 7, ele é a conclusão, é um número bíblico, na verdade, é o número da perfeição, juntamente com 3, enfim. E a gente tem a ideia aqui, né, de um tempo. Observe que ele fala de horas, depois ele vai falar o tempo inteiro como se fosse numa escala, né, de segundos, minutos, horas, dias, séculos. É como se fosse justamente a construção de ciclos dos seres humanos, tá? Do nascimento, ou seja, de início e fim, nascimento e morte, tanto de uma época, tá? De valores de uma época, quanto da própria finitude do corpo desse poeta, desse eu lírico. É a finitude, a deteriorização do corpo. Então, aqui nós temos também uma dissolução existencial. É por isso que eu falei para vocês que é muito pouco só falar do anoitecer de uma cidade para o Drummond. Juntamente com essa derrocada de uma época, de valores, de um tempo, de um século, enfim, nós temos também uma dissolução desse eu lírico. Tá? Então, esse poema aqui, eu acho ele bem interessante. Não sei se ele cai, mas é só para vocês entenderem de como ele vai jogar o tempo inteiro com o universal e o local, com os valores de Segunda Guerra, de Estado Novo, com questões históricas e questões filosóficas. Esse é o Drummond de A Rosa do Povo. Vamos para o próximo poema. Esse aqui, gente, ele é um poema incrível. É um poema muito grande, então, caso ele apareça na prova, o que a banca pode fazer? Eles podem selecionar um fragmento. Quando os poemas são muito grandes, mas são muito importantes, talvez eles caiam em partes, eles caiam de forma fragmentária, uma estrofe, enfim. Mas observem também como esse poema vai falar de um tempo histórico
e de um tempo pessoal. Nosso tempo. Esse é o tempo de partido, tempo de homens partidos. Então, vocês vão perceber que quando nós temos, olha aqui, esse dístico, né? Nós temos 2 versos na estrofe, ele vai ser muito importante porque nós temos aqui o jogo do tempo, que é partido, ou seja, a fragmentação desse tempo, mas nós temos a fragmentação do homem. E, ao mesmo tempo, a ideia de partidos políticos. Então, vamos colocar aqui, ó, a questão da opção ideológica. Perceberam? Ó, o caráter politizante, mas também nós temos a fragmentação, vamos aqui colocar, a fragmentação existencial do eu poético. Fragmentação do eu. Só para vocês aprenderem, esse aqui não precisa saber esse nome, enfim, é só de curiosidade mesmo, as provas não cobram. Quando a gente tem essa estrofe que é muito importante para a leitura do poema, que vocês vão ver que ele vai retomar essa questão da fragmentação o tempo inteiro, nós chamamos isso em teoria literária de leitmotiv. Por isso que está aqui solto, assim, separado, em destaque. É muito importante, é como se fosse uma chave hermenêutica aqui, uma chave de interpretação. Então, vamos continuar. Vocês vão perceber que esse poema, ele é dividido em 8 partes. Então, ele é bem longo, tá? Eu vou tentar passar pelas partes com vocês, tentando falar o que é mais importante de cada parte, tudo bem? Então, aqui, ó, no primeiro, na primeira parte, que começa aqui, nós vamos ter, em vão, percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos, as leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Então, olha como ele joga com lei e lírio, né? Essa coisa do sagrado, essa imagem dos lírios do campo. Então, toda essa ideia da simplicidade, da felicidade, não nasce. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Então, vocês vão perceber aqui, né, que esse poema ele vai falar muito ele vai oscilar o tempo inteiro do individual e do coletivo. Vocês vão ver que ele vai falar do nós, do eu, dessa desunião humana e a necessidade de tomar um partido, de tomar uma opção ideológica, uma voz dentro desse poema, para falar sobre esse tempo. Na próxima estrofe, ele vai fazer uma síntese precária, observe aqui, de luz e escuridão. Luz. Aí ele vai falar da escuridão. Então, olha, visto os fatos não te encontro. Onde te ocultas, precária síntese? Penhor do meu sono, luz, dormindo acesa na varanda? Miúdas espertezas de empréstimo, nenhum beijo. Sob ao ombro para contar-me a cidade dos homens completos. Calo-me, espero, decifro. Olha aí a intertextualidade com o Édipo, né? Com o Édipo rei, decifra, o enigma da esfinge, decifra-me ou devoro-te. As coisas talvez melhorem. São tão fortes as coisas, mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando canal. São roucas e duras, irritadas, enérgicas, comprimidas há tanto tempo. Perderam sentido, apenas querem explodir. Então, nesse poema aqui, nós vamos ter de novo a irregularidade métrica. Então, nós não temos uma métrica regular, os versos são livres. Vocês, só de bater o olho, vocês já percebem que tem versos maiores, versos menores. E, de novo, essa fragmentação, né? Um mundo de Segunda Guerra e um mundo, era Vargas, Brasil, mundo. Então, de qualquer perspectiva, essa sociedade ela é mutilada, ela é insensível, ela é alienada e ele vai continuar. Este é o tempo, ó, agora é o segundo bloco do poema.
Agora vocês vão ver que, ao invés de falar do nosso, né, do coletivo, ele vai falar de uma individualidade. Este é o tempo de divisas, tempo de gente cortada, de mãos viajando sem braços, obscenos gestos avulsos. Mudou-se a rua da infância, e o vestido vermelho, vermelho, cobre a nudez do amor ao relento no vale. Então, falando da infância, símbolos, ó, a questão dos símbolos. Símbolos obscuros se multiplicam. Guerra, verdade, flores? O que é o símbolo? Para a gente já começar a antecipar uma discussão, como eu falei para vocês, que vai aparecer lá no elefante. O símbolo, dentro das categorias das figuras de linguagem, eu diria que não é uma das mais fortes. Então, porque é uma convenção arbitrária que vai tentar representar uma realidade muito complexa. Então, quando você coloca uma pomba para dizer que é o símbolo da paz, paz é tão complexo, como é que você vai conseguir, com uma palavra, com uma metáfora, é difícil para representar a paz. Então, convenciona-se o símbolo, né, por um valor evocativo, mágico, místico. Então, acredita-se, pomba é símbolo de paz, coruja é símbolo de morte ou sabedoria. Então, olha o valor místico, né, mágico. Isso é um símbolo. Tá? E ele vai dizer o seguinte, isso em toda a Rosa do Povo, que esse poeta, depois de tanta barbárie, em que a arte parece que não dá conta mais de representar esse mundo tão difícil, ele vai ter que fabricar esses símbolos. Então, vai ter que ser uma arte fabricada, porque é tempo de capitalismo, de reificação. Então, símbolos obscuros se multiplicam. O próprio símbolo, inclusive, do nazismo. Olha só, esse símbolo obscuro, né? Pode ser uma referência. Dos laboratórios platônicos mobilizados, vem um sopro que cresce as faces e dissipa na praia as palavras. A escuridão aí que eu falei para vocês, né? Ele fala de luz e daqui a pouco ele traz também a questão da escuridão. A escuridão estende-se, mas não elimina. O sucedâneo da estrela nas mãos. Certas partes de nós como brilham. Então, olha a questão do brilho e da escuridão nessa antítese. São unhas, anéis, pérolas, cigarros, lanternas, são partes mais íntimas. A pulsação, o ofego e o ar da noite é estritamente necessário para continuar. E continuamos. Então, percebam que mesmo diante de um mundo fragmentário, de escuridão, de reificação, de perda de individualidade, em que a arte também parece perder o seu lugar, qual é a sugestão desse eu lírico? Continuemos. Temos de continuar. Agora, na terceira, observem aqui. E continuamos. Então, observe que ele não vai retomar com este ao tempo, né? Ele começa a primeira com este ao tempo, aí depois a segunda com este ao tempo, como se fosse uma anáfora aí, e agora nós temos uma quebra de expectativa, porque na terceira você espera que ele vai colocar este ao tempo. Mas ele vem com e continuemos, para retomar lá como se fosse uma espécie de um paralelismo, né? É tempo, mas agora o tempo aparece, olha só. É tempo de muletas, né? Um tempo capenga. Tempo de mortos faladores e velhas paralíticas nostálgicas de bailado. Mas ainda é tempo de viver e contar. Observe aí como esse poeta não perde a esperança. Certas histórias não se perderam. Conheço bem esta casa. Pela direita entra-se, pela esquerda sobe-se, a sala grande conduz a quartos terríveis, como do enterro que não foi feito, do corpo esquecido na mesa, conduz a copa de frutas ácidas. Ao claro jardim central, a água que goteja e segreda. O incesto, a bênção, a partida, conduz às celas fechadas que contêm papéis, crimes, moeda. Ó conta, velha preta, ó jornalista, poeta, pequeno historiador urbano. Ó surdo, depositário de meus desfalimentos, abre-te e conta. Moça presa na memória, velho aleijado, baratas dos arquivos. Deixa eu mudar aqui para vocês olharem, peraí. Observem como essas construções agora, elas vão caminhar, olha só, mais adiante ele fala assim, solidão, asco, pessoas e coisas enigmáticas, contai. Inclusive, isso daqui me lembra, na verdade, uma intertextualidade. Vocês estão percebendo que está tudo muito fragmentário? Tem uma sátira do Horácio, que é a sátira quarta, em que ele vai falar assim, ainda o encontrarás, os membros do poeta despedaçado.
Então, isso me lembrou muito essa sátira e esse trechinho do Horácio, né? Que parece que esse poeta está todo despedaçado, está todo fragmentado. E agora vão vir imagens, vocês vão ver de surrealismo. Olha só, pessoas e coisas de poeira, de pianos. Olha como isso aqui, gente, é muito surreal. É muito proposta do surrealismo, olha só. Capa de poeiras dos pianos desmantelados contais. Contai, né? Aí ele vai repetir o contai de novo. Velhos selos do imperador, aparelhos de porcelana partidos, contai. Velhos ossos na rua, fragmentos de jornal, colchetes no chão, da costureira, luto no braço, pombas, cães errantes, animais caçados, contai. Então, observem aí como ele mostra, né? Parece um filme aqui do Luiz Buñuel, não sei se vocês já viram. É um filme intitulado O Cão Andaluz, do Luiz Buñuel. Deixa eu ver. Então, parece um mito, né, do Orfeu Despedaçado. A gente vai até falar sobre o poema Mito também. Parece que está tudo esfacelado, tudo tão difícil depois que vos calastes, e muitos de vós nunca se abriram. Então, a gente tem ao mesmo tempo aqui esse espaço, né, feio, repulsivo aqui, cães errantes, animais caçados. Parece realmente aí a questão da ditadura, né, tanto alemã quanto brasileira, o desfacelamento dos corpos, as mortes, enfim. E aí ele continua, olha só, ele vai continuar aqui no beco. Essa parte do beco, olha só, no beco apenas um muro, sobre ele a polícia, no céu da propaganda, aves anunciou a glória no quarto, e risão e 3 colarinhos sujos. Então parece uma cena aí de morte mesmo, uma opressão, me lembra muito o poema José. Né? Olha como essa estrofe, ela é mais curtinha, com muito ó, muito fechada, então parece que há uma denúncia aqui muito clara, né? Eu percebo isso, do regime de opressão. E é como se estivesse cercado num beco. Realmente é a ideia do beco, porque a estrofe é bem fechadinha. Aí a quinta parte, então ele vai avançando, aí a quinta parte começa aqui, escuta. Escuta a hora formidável do almoço, na cidade. Então agora vamos para a questão de cidade, o escritório, ou seja, nós temos uma coalizão aqui, porque ele vinha num discurso muito grandioso, vocês vão perceber, e agora nós tivemos aqui já um discurso muito curtinho, né, muito minimalista. Tá? E ele vai usar muito o verbo comer aqui nessa estrofe, ele fala comem, devoram, come, braço mecânico, olha a ideia da coisificação, esses negócios, também vai falar do escritório, como se fossem os negócios nesse mundo capitalista, né? Então, o cenário aqui nessa quinta parte é esse cenário dessa cidade, e nós temos o deslocamento de um sujeito, porque se eu tinha antes um sujeito que estava mais ali no quarto, refletindo sobre o mundo, ele agora vai vendo muro, colarinho branco, agora ele está jogado aqui, imerso nessa multidão, nessa cidade. Aí ele vai mais um pouquinho, escuta a hora, escuta a hora, parece um bordão, né? Porque ele repete isso, essa questão o tempo todo, escuta a hora, né? Perceberam que some o tempo? É tempo de some e agora vai para uma coloquialidade. Olha o estilo mesclado aqui que eu falei para vocês. Ele vinha de um tom mais grandioso e agora escuta a hora, é muito coloquial. E aqui nessa parte também, vocês vão perceber, porque é o tempo da rapidez dos negócios. Então, a linguagem ela vai ficar mais cinematográfica. Olha como ele joga aqui. Homem, mulher, criança, olha como ele vai fragmentar essa linguagem. E aqui também, escuta a hora. É uma função muito conativa. Tá? E aí vai falar um pouco dessa importância, dessa necessidade da propriedade privada. Vai falar de exploração do escravo. E aí continua. Escuta o horrível emprego do dia.
em todos os países da fala humana. Então, ele vai falar justamente desse ambiente, né, de você ser o tempo inteiro dominado aí pela questão do trabalho e viver nessa sociedade, como diria o Byung-Chul Han, do cansaço. Aí ele vai de novo trazer imagens muito desconcertantes de surrealismo, ele vai falar o homem feio, da mortal feiura, né, e crepúsculo do sábado, ele vai jogando um monte de imagens insólitas, que é outra característica do surrealismo. Aí, nos porões, ó, agora na sexta parte, o que nós vamos ter? Versos curtos de novo, tá? Com economia, quiser até anotar aqui, ó, deixa eu anotar para vocês. Versos curtos. Com economia de adjetivos. E vai falar muito, ó, a questão dos porões da família, tá vendo? O individual voltando, então esse dialético o tempo inteiro, né? Coletivo, individual. E vai falar justamente da apropriação dos bens, dos lucros. E a gente sabe que na própria biografia do Drummond, ele tem alguns poemas que ele vai falar mais propriamente sobre isso em outras obras, como Claro Enigma, justamente desse ressentimento com a família, que era uma família extremamente patriarcal. Ele tem um poema chamado Os Bens e o Sangue, que está lá em Claro Enigma, de todo mundo ficar discutindo e brigando por causa de herança, que era uma característica muito comum dessas famílias muito ricas e tudo mais, como era o caso da família do Drummond. Então, ele vai falar dessa questão da briga, né, pela apropriação dos bens, de como essa imagem do contemporâneo, né, de que esse homem aí do contemporâneo dessa cidade, ele está preocupado com as questões capitalistas. Aí, na sétima, a gente tem um outro encadeamento de blocos semânticos, ele fala ou não se salva, e é mesmo, há soluções, há bálsamos para cada dor. Então, de novo, ele vai nos surpreender, porque ele vai trazer essa perspectiva, né, apesar de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanto autoritarismo, que ele fala governo autoriza e tudo mais, ele tem esperança. E aí, de novo, ele joga com a desesperança, né? Vamos criar esse neologismo aí, porque ele vai dizer assim: há pranto no teatro, no palco, no público, nas poltronas? Há, sobretudo, o pranto no teatro. E eu penso muito aqui, gente, na censura da arte. Quer dizer, então tudo está ali sob a tutela do Estado ditatorial, sob o signo da censura, né, DIP, DOP. Então, a não possibilidade de expressão dos artistas. Então, eu vejo muito por essa imagem aqui, falando de ratos, aí depois ele vai trazer a imagem do rato noturno, né? E na literatura, a gente tem até um livro do John L. Machado, chamado Os Ratos, que é justamente para mostrar a opressão no período da ditadura. Há também um conto da Lígia Fagundes Telles, chamado Seminário dos Ratos, né? Que é o livro que dá nome, esse conto dá título para o livro de contos da Lígia, que é justamente para falar da questão da ditadura também. Então, essa metáfora do rato, ela é muito ligada às questões ditatoriais dentro da literatura. E aí, nós vamos ter aí o último bloco. Observem aqui, ó, o poeta declina de toda responsabilidade. Não aguenta mais. Na marcha do mundo capitalista. E com suas palavras, intuições, símbolos, olha aí a necessidade de fabricar esses símbolos, essa arte, e outras armas, promete ajudar. Então, olha só, eu não tenho uma responsabilidade sobre esses eventos que estão acontecendo, mas eu tenho a responsabilidade de usar a arte como instrumento de denúncia. Promete ajudar a destruí-lo. Como é que eu vou destruir? Qual é a minha arma? Palavra, já falamos sobre isso. Como uma pedreira, uma floresta, um verme. Então, olha, observem a proposta aqui de uma arte que é a arte do modernismo. Que você vai poder falar de qualquer palavra, desde que você penetre surdamente no reino das palavras, que você escolha, que você fabrique, inclusive um símbolo, se for necessário, para combater esse tempo de barbárie.
Tá? Então, para a gente terminar, né? Ele vai fragmentando o poema. Então, observem isso, para dar essa ideia da fragmentação do tempo, tá? Do tempo tanto histórico quanto individual. E ele vai costurando, né? Ele vai ligando esse poema aí pelas anáforas. Às vezes ele quebra com a expectativa, né? Então, estilo mesclado, isso é importante que vocês observem, tá? Entre um estilo muito grandioso e um estilo coloquial. Esse é o nosso Drummond de A Rosa do Povo. Na próxima aula, vamos analisar mais poeminhas, né? E aí, vamos falar de alguns, assim, que eu acho bem importantes para a prova. Bem prováveis de aparecerem, tudo bem? Bons estudos para todos vocês!